Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet, onde e quando você quiser, no futuraplay.org, aí na sua tela. Aqui fica muito mais fácil acompanhar os nossos programas. Na barra de menu, você escolhe o assunto, a categoria que desejar, que mais tiver afinidade. Tem cultura e sociedade, educação e juventude, língua, linguagens, literatura e muito mais. futuraplay.org. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é mais do que um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas. É uma oportunidade para professores desta disciplina aprimorarem conhecimento e, ao longo do ano, trabalharem com os alunos questões que ampliem as suas competências em linguagem oral e em leitura também. Na edição 2016, a garotada foi estimulada a refletir e a escrever sobre o lugar onde vivem. Claro que sobraram boas histórias. Para conversar sobre a competição e o aprendizado da língua portuguesa, eu recebo aqui no estúdio a Patrícia Mota Guedes, que é gerente de programas sociais do Itaú Social, idealizador da OLP e realizador do evento ao lado do Ministério da Educação. E também Celso Antunes, nosso consultor de educação. Ao longo do programa, vamos conversar ainda com a Bianca Souza Soares, que é estudante e medalhista da Olimpíada em 2008 e 2010. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem-vindos ao Conexão Futura. Eu gostaria, Patrícia, de começar a conversa com você, pedindo que você explique para a gente como é a estrutura da Olimpíada da Língua Portuguesa, né? Parece que a prioridade não é apenas o concurso. Qual é o principal objetivo? Exato, você dizia muito bem que a Olimpíada da Língua Portuguesa é muito mais do que um concurso de produção de textos. Isso porque quando o professor se inscreve, e nesse ano foram 170 mil inscrições, ele passa a realizar na sala de aula, com todos os seus alunos, uma série de sequências didáticas, de atividades, né, preparadas para desenvolver a aprendizagem da escrita a partir de gêneros textuais, a partir de poema, memórias, crônicas e artigos de opinião, dependendo da etapa de ensino do estudante. Então, ele acaba sendo um programa de formação também, porque o professor está aprendendo lá, na medida em que ele vai realizar, que ele vai utilizar os materiais de apoio, em que ele passa a fazer parte da rede do Escrevendo o Futuro, né, do portal, trocando experiências com outros professores. Então, sem dúvida, o concurso é uma estratégia de mobilização, né? E por trás tem um grande trabalho de formação focado na prática do professor. Essa prática se dá de que maneira, né? Vocês utilizam muito encontros virtuais também, hoje em dia. Como se dão as atividades? Certo. O professor, ele se inscreve, ele passa a acessar todos os materiais, inclusive todos disponíveis de forma digital. E ele trabalha sequências didáticas em formatos de oficinas. Então, ele vai, por exemplo, vamos dizer, ele vai trabalhar poemas, a gente trabalha poema com alunos do 5º e do 6º ano. Ele vai ter chances de realizar atividades na sala de aula em que ele possa expor os estudantes a um repertório de poesia, de poemas primeiro, né? Para estimular, ou seja, antes de escrever um poema, eu preciso aprender, conhecer os poemas, diferentes formas de poemas, né? As estruturas, diferentes poetas. Eu preciso também exercitar a oralidade, né? Então, o professor ele tem a chance de realmente trabalhar com um conjunto de atividades no formato de oficina, porque o formato de oficina permite trabalhos em grupo, trabalho individual, momentos de compartilhar com toda a sala, de forma que seja de uma maneira muito interativa, né? Jogos também, a gente tem, junto dos materiais de apoio, uma série de jogos que estimulam o trabalho com o gênero. Então, seja ele poema, seja ele artigo de opinião lá com os alunos do ensino médio, eles vão ser os professores, eles são convidados a realmente trabalhar de uma forma muito interativa, né? Por vezes isso é um desafio para muitos professores, eles trazem nos seus depoimentos, mas é justamente por isso que eles se inscrevem, porque eles querem participar e eles querem aprender essas diferentes estratégias de ensino, né? Essas estratégias mais diferenciadas. Né? Professor, isso é mais do que positivo, né? Esse professor, esse profissional saber que precisa se atualizar, que precisa voltar à sala de aula também. Principalmente tirar aquele conceito que se virou
tradição na educação brasileira de que a língua portuguesa se presta apenas para que o aluno aprenda a se expressar de maneira correta. A língua portuguesa é muito mais do que isso. Ele envolve, é claro, a expressão de uma maneira correta, mas ela envolve todo o contexto da escrita, da oralidade, da poesia, das diferentes linguagens. E esse trabalho é realmente a forma pela qual o professor pode perceber a língua em toda esta vivência que a língua representa. E não apenas circunscrita àqueles capítulos específicos que, de uma certa forma, constituem quase que uma maneira incorreta, mas infelizmente muito comum, se pensar a língua portuguesa. É uma boa ideia para outras disciplinas? Poderia ser aplicada com outras disciplinas essa ideia? Indiscutivelmente, indiscutivelmente. Eu até faria um paralelo. Habitualmente no ensino das ciências ou no ensino médio da biologia, não se estuda o corpo humano na sua essencialidade, mas em função de órgãos, em função de particularidades. A própria geografia tende a se centrar em aspectos muito peculiares da região e não perceber que o homem no mundo é um ser, naturalmente, que deve ser compreendido na sua dimensão. E a língua portuguesa faz o que nas outras disciplinas poderia também ser feito. Essa visão muito mais abrangente do que circunscrita àquele tema específico e que não guarda relação com os demais temas. Bom, na Olimpíada da Língua Portuguesa, vocês têm espaço, vocês abrem o evento para o país inteiro. E isso também é importante, traz questionamentos ou acrescenta na formação do professor? Vocês, por exemplo, respeitam as regionalidades? Como vocês trabalham essas diferenças? Sem dúvida, nós recebemos inscrições de todas as partes do Brasil e é muito interessante porque o que nós temos observado nos últimos anos que é cada vez maior a parcela de professores de pequenos e médios municípios e de comunidades rurais, que muitas vezes são aquelas regiões mais carentes de programas de formação. A gente tem uma procura muito grande desses professores e nós observamos que, como o tema é o lugar onde eu vivo, né, seja um jovem do ensino médio fazendo um artigo de opinião sobre uma polêmica na sua cidade, ou seja, uma criança de 10 anos, no 5º ano, escrevendo um poema sobre a sua cidadezinha ou sobre um detalhe do seu bairro, né? Você acaba tendo uma riqueza de retratos do Brasil impressionante, né? E através do olhar do estudante, que também tem uma riqueza, ou seja, você começa a perceber, né, acho que tem, no contexto atual se fala tanto da necessidade de escuta, né, de escutar os estudantes, a escuta do jovem, né, a escuta dos alunos, e o tema, o lugar onde vivo, ele acaba provocando isso, ele provoca 2 movimentos, uma escuta do que está se passando, né, nesse olhar do estudante, mas também instiga o estudante a ir para a sua comunidade, porque ele precisa lançar um olhar sobre a sua comunidade muitas vezes novo, né? Se ele é um aluno de 7º e 8º ano e ele vai escrever sobre memórias, uma das atividades, por exemplo, é identificar algum membro da sua comunidade que tem uma trajetória de vida interessante que ele vai entrevistar. Então, ele resgata biografias, né, trajetórias pessoais da sua comunidade, né, verdadeiros tesouros. Então, sem dúvida, essa diversidade na participação traz essa riqueza e traz também, e reforça a importância da valorização do professor, esteja ele ou ela onde estiver, né, em qualquer parte do nosso país. Se reflete também no texto dos alunos, né, professor? Indiscutivelmente. É um projeto que tira o professor e o aluno da condição de espectador e o faz protagonista, realmente participante. E nesse sentido, a transformação, a aprendizagem, o gosto pela escola cresce de uma maneira extraordinária. E como foi dito antes, tomara que outras disciplinas escolares desenvolvam ideias análogas e possa trazer, nesse protagonismo do aluno e do professor, um encantamento pela escola brasileira. E aproximar, de repente, mais o aluno da língua portuguesa também, porque eu acredito que muitos considerem uma disciplina difícil, é difícil o português, porque na sala de aula, normalmente, ele não vai aprender ou não vai usar a linguagem de fora da sala de aula, né, que ele tem com os colegas. Também aproxima o aluno
dessa disciplina? Sim, nós ouvimos isso muito dos estudantes que participam, contando como eles redescobriram a língua, né, portuguesa, no sentido de descobrir, eles não falam com esse termo, mas é isso que eles querem dizer, quando eles dizem, eles redescobrem a função social da língua portuguesa, né? Como o professor dizia antes, mais para além de saber escrever direito, né, é você poder se expressar, você poder pensar, você poder atuar no mundo e você poder ampliar a sua leitura do mundo, a sua compreensão das coisas, né, do porquê das coisas. Então a gente ouve isso muito dos estudantes, inclusive nós ouvimos muito assim, eu nem era aluno bom de língua portuguesa, né, e eu redescobri, porque também a Olimpíada, como ela trabalha com todos da sala de aula e os textos são reescritos várias vezes, né? Parte da metodologia é estimular a reescrita. Muitas vezes são estudantes que não tinham as melhores notas, mas que a partir do processo do trabalho em grupo, de idas e vindas, né, tiveram o seu texto escolhido como o melhor texto da escola, depois do município, né? Então, o orgulho também de representar a escola, de representar o município e passando por essa transformação pessoal mesmo, como você falou, esse novo olhar para a língua portuguesa, né? Quero aproveitar que nós entramos nessa sensação, nesse sentimento dos participantes, dos estudantes, para chamar para a conversa a Bianca Soares. Tudo bem, Bianca? Oi, tudo bem. A Bianca, que foi medalhista da Olimpíada nos anos de 2008 e 2010, como eu disse na abertura do programa. Conta pra gente se participar desse evento, Bianca, realmente aproximou você dessa disciplina. Você achava a língua portuguesa difícil ou já gostava até? Bom, na época eu já gostava bastante da língua portuguesa, gostava muito de ler e de escrever, mas sem dúvida, ter participado da Olimpíada, a primeira vez que eu participei eu tinha 14 anos. Foi uma forma de me aproximar mais da disciplina, mas sem dúvida isso mudou minha relação com o estudo no geral, não somente com a Olimpíada, não somente com a língua portuguesa. Foi um motivador, assim, sabe, para eu continuar estudando e ter sonhos cada vez mais altos, sabe? Hoje você já fez uma faculdade, você tem uma formação, é jornalista, isso mesmo? Hoje eu sou jornalista, porque eu apresentei meu TCC hoje de manhã e fui aprovada, então... Parabéns! Agora eu sou jornalista. De toda a equipe do Conexão, parabéns, bem-vinda ao Clube da Notícia. Agora, a Olimpíada, então, te ajudou na época da escola com as demais disciplinas também, além de ampliar essa sua visão de mundo aí? Sem dúvida. A Olimpíada de Língua Portuguesa, eu acho que tudo isso se deve... Eu acho que as pessoas precisam... Quem não conhece a Olimpíada precisa entender como ela é diferente das demais Olimpíadas de Conhecimento, porque eu acho que essa é a melhor sacada do concurso. Porque é um concurso... Mas não é um concurso que visa encontrar talentos da língua portuguesa, da literatura. Esse não é o objetivo, sabe? Como a Olimpíada é um processo de formação tanto do aluno quanto do professor, ela acaba mudando a dinâmica da sala de aula, sabe? Nos anos pares, que são os anos que tem a Olimpíada de Língua Portuguesa, ela começa no início do ano, em fevereiro, março, a gente começa a fazer as oficinas. Então, isso muda toda a dinâmica da sala de aula. E, por mudar a maneira como você se relaciona com aquela disciplina, eu acho que isso acaba interferindo nas demais disciplinas, porque você se interessa, passa a ver a disciplina de uma maneira diferente, sabe? Então, eu acho que, sem dúvida, isso mudou minha relação com a língua portuguesa, mas também mudou minha relação com todas as outras disciplinas. E até, eu diria, o meu interesse mesmo, porque... Infelizmente, os alunos das escolas públicas, existe uma visão um pouco estereotipada de que o ensino na escola pública é de má qualidade, que os alunos são desinteressados, os professores desmotivados. E isso é bem triste, porque, para falar a verdade, existem alunos super interessados em aprender, professores que dedicam a vida ao ensino público. Quando a gente vê, é muito triste ver pessoas que jamais entraram numa escola pública falar sobre o ensino público, sabe? Então, iniciativas como a Olimpíada, que valorizam os professores e valorizam os alunos, eu acho que são muito bem-vindas, sabe? Porque, além
de valorizar mesmo o trabalho dessas pessoas, motiva, sabe? É muito gratificante você participar de um projeto desse, você se sente motivado, reconhecido e, sem dúvida, muda a vida dos professores e dos alunos. E o mais interessante, que na minha opinião, depois que eu participei da Olimpíada de Língua Portuguesa, eu comecei a participar de várias outras. Por exemplo? Eu participei da Olimpíada de Física, eu cheguei acho que na segunda ou terceira fase, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de História, eu achava o máximo, todas as Olimpíadas. Mas, diferente dessas Olimpíadas que eu participei depois, a Olimpíada de Língua Portuguesa era um processo, como eu falei, que começava na sala de aula, e não era individual, é um conjunto. As outras Olimpíadas, em geral, você chega na escola em um determinado dia, faz a prova e os mais bem classificados são selecionados para as próximas fases. E aí eu acredito que seja um processo individual, né? Você vai passando de fase, você ali com o seu conhecimento, com o que você aprendeu daquelas provas e tal. E a Olimpíada de Língua Portuguesa não, é algo conjunto mesmo. As oficinas, inclusive, elas mexem com isso, com você aprender a trabalhar em grupo, com você ler o texto dos seus colegas e opinar, deixar os outros opinarem sobre os seus textos. Então, eu acho o mais legal isso, porque embora um aluno seja vencedor na escola ou na cidade, depois tem as etapas regionais e nacional, todos os outros alunos realmente ganham, sabe? Porque o professor começa a desenvolver novas técnicas de ensino e elas são aplicadas diretamente na sala de aula. Não é só o aluno vencedor, o aluno medalhista que recebe isso. Todos os seus colegas de classe também recebem. Também, tá? Pois é, acaba cumprindo o objetivo mesmo do evento, que é trabalhar tanto o professor quanto o aluno. Agora, eu fiquei curiosa, antes de encerrar a conversa com você, Bianca, eu queria saber se de alguma maneira também a Olimpíada da Língua Portuguesa estimulou você a escrever, aumentou seu interesse pela leitura e, de repente, até pela escrita? Ah, sim, sem dúvida. Depois, a primeira vez que eu participei da Olimpíada foi com o gênero Memórias Literárias. Eu estava no 9º ano e a gente tinha que entrevistar alguém da cidade para relacionar, né, a história da cidade com a história dessa pessoa. E eu fiquei encantada com o gênero. Eu achei sensacional poder entrevistar alguém, contar a história dela de uma maneira mais poética, literária, não apenas um relato. E depois disso eu fiquei realmente super encantada pelo processo de escrita. E sem dúvida isso interferiu também na minha escolha profissional, porque até então eu não tinha certeza do que eu seria. A opção por jornalismo veio depois da Olimpíada de Língua Portuguesa. E eu acho que isso me aproximou do processo de escrita e me fez ver a escrita como uma ferramenta de inserção social mesmo, para me fazer ouvir, para fazer a minha comunidade, a minha cidade ser ouvida por meio da escrita, por meio daquilo que eu estava escrevendo, expondo sobre a minha realidade. E eu acho que também o que eu gostaria de falar, que um ponto, na minha opinião, muito acertado, é a Olimpíada ter como tema o lugar onde vivo, porque além de você valorizar a comunidade, você pede para o aluno escrever sobre uma realidade que ele conhece, algo que lhe é palpável, sabe? Não é um tema abstrato, algo que vai, de alguma maneira, intimidá-lo. É sobre algo que está ali, ao seu redor. Então, dá a oportunidade dele se expressar, né, Bianca? Obrigada, tá, pela sua participação no Conexão. A gente já está indo para os momentos finais aqui do programa. Boa sorte, viu? Tchau. Tchau. Quero trazer o exemplo da Bianca aqui para o estúdio de volta, Patrícia. Ela não é única, né? Parece que outros ex-participantes também já tomaram um bom caminho aí profissional sob essa influência. Exato, eu acho que é um dos pontos positivos, né, que a gente já está na nossa 5ª edição, então nós vamos completar 10 anos de Olimpíada da Língua Portuguesa. E aí nós já temos agora jovens como a Bianca, que participaram no ensino fundamental, no ensino médio, e hoje, enfim, seguem suas profissões e levam um legado da experiência, como ela super bem falou. Temos até uma curiosidade que a gente começa a ver agora, já vimos nessa edição atual desse ano, professores que se inscreveram nesse ano, que foram estudantes
participando da Olimpíada da Língua Portuguesa, Mudaram né? de lado. Exato, né? E que participaram justamente porque tiveram uma experiência tão positiva como estudantes que querem garantir que isso aconteça com os seus estudantes, né? E acho que só uma coisa que eu acho que é importante que a Bianca traz, né? Ela como aluna, ex-aluna de escola pública, ela se queixa um pouco do discurso sobre os problemas da escola pública, sobre falta de motivação, baixa qualidade do ensino. É claro que todos esses problemas são reais e nós precisamos colocar luz neles até para resolvê-los, né? Não adianta negar que existem. Mas, em paralelo, nós precisamos ter essas narrativas positivas, né? Essa agenda positiva que traz, que mostra a participação, a motivação dos professores, o interesse por formação, né? Porque tem que lembrar, esses professores que participam realizam as oficinas, participam de cursos por vontade própria, né? Então, a gente tem aí um número incrível de professores que querem melhorar a sua prática. Às vezes, eles podem não saber como, mas quando se oferecem condições adequadas de formação continuada, e aí eu não estou falando só da Olimpíada de Língua Portuguesa, eu falo estratégias de formação continuada que são, de fato, eficazes, que mexem na prática, né? Como o professor ressaltou também, elas são muito bem recebidas e aproveitadas pelo professor e pelo estudante, né? Então, acho que a gente não pode perder de vista esse potencial incrível. Professor, eventos como esse ajudam realmente a desmistificar essa imagem da escola pública, que tem, sim, sabemos os seus problemas, mas é uma oportunidade para haver algum incremento, alguma melhora? Indiscutivelmente, e desfaz aquele tabu generalizado na cultura brasileira de que toda escola privada é sempre superior a toda escola pública. Isso não é uma verdade, isso é um vício, um preconceito, uma ideia generalizada, porque escolas públicas, quando guiadas por projetos como esse, se evidenciam, mostra que realmente ela tem uma condição de se equiparar a qualquer escola particular, por mais elevadas que sejam as mensalidades, porque em essência os professores são os mesmos. E isto reforça esta qualidade. Ok, a origem, então, a essência da coisa é a qualidade do profissional, né? A Exatamente. Capacitação dele. Muitos professores ministram aula na escola pública e na escola particular, e nem por isso fazem lá um trabalho melhor do que aquele que fazem aqui. Com certeza. Quero aproveitar e mostrar o site. Está aqui na tela para você, da Olimpíada, Escrevendo o Futuro. Aqui você tem acesso a informações sobre o programa, informações sobre a Olimpíada, inclusive de todas as edições. Já estamos na 5ª, né, como a Patrícia bem esclareceu aqui. Tem alguns vídeos também, orientações sobre quem participa. Tem alguma orientação já para 2017, Patrícia? Com certeza. Bom, para já, mesmo quem não participou desse ano, já pode entrar no Escrevendo o Futuro e acessar todos os materiais que estão disponíveis lá. Áudios, vídeos, sequências didáticas, cadernos do professor, jogos interativos, nós temos muito material lá. No ano que vem é ano de formação, né, porque é um ano ímpar, então nós vamos oferecer uma série de cursos online, alguns com mediadores, outros vão ser no formato autoinstrucional. E mesmo para aquele professor que não tem tempo, não consegue se inscrever num curso, nós temos percursos formativos dentro do portal. Então, ele pode, de forma independente, percorrer alguns espaços, né, para aprimorar determinadas habilidades no ensino de leitura e escrita. Isso pode acontecer já, né? E a partir do ano que vem, os cursos já vão estar rodando. A partir de fevereiro, eles já podem conferir. Bom, Patrícia, obrigada pela sua participação no Conexão Futura. A gente já chegou ao tempo de encerrar. Professor, mais uma vez, bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. A você de casa também, obrigada pela participação. Você sabe, o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta-feira na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia ou da noite no futuraplay.org. Até a próxima. Tchau.